Bom dia, senhores. Meu nome é Bruno Gomes, sou professor de física de vocês. E na aula de hoje a gente vai falar sobre agora as aplicações da ideia dessas ondas. A gente vai fazer exercícios e, além de fazer exercícios, a gente vai conversar um pouquinho sobre o raio da onda, uma frente de onda, como é que eu entendo essa propagação, como é que eu permito que a onda, ao se propagar, eu separo a região já atingida pela região a atingir da onda. E com relação à onda ser tridimensional, ou seja, como é que eu entendo as dimensões que a onda ocupa durante a sua propagação? Então, prepare esse material, pega o café, vamos nessa! Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai testar um pouquinho do que a gente aprendeu fazendo os exercícios de aula da página 165, tá bom? Então, você pode abrir seu material para acompanhar, fique tranquilo, mas você está com eles aqui sendo projetados e a gente vai resolver, discutir cada um e finalizar aí esses conceitos iniciais da parte de ondulatório. Então, olha só, primeira questão, pessoal. Analise as seguintes afirmações. Primeira, ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto, não necessitam de um meio material para propagar. Então vamos lá, gente. Primeira informação, né? Primeira abordagem aqui. O que é uma onda mecânica? Então, ó, eu tenho uma onda mecânica. Se você se lembra, ela chama mecânica, pessoal, porque ela depende de quem? Ela origina-se, né, do que a gente chamou de leis de Newton. Então ela depende das leis de Newton. Se ela depende das leis de Newton, ela depende o quê? De um meio material. Por quê, pessoal? Porque eu preciso que algo seja vibrado. Então, algo precisa vibrar para que eu gere uma onda mecânica. No vácuo, como eu não tenho matéria a ser vibrada distribuída ao longo do universo inteiro do vácuo, por exemplo, eu então posso garantir para você que uma onda mecânica ela não se propaga no vácuo, né? Então, ela não se propaga no vácuo porque ela necessita de um meio elástico para se mover. Então, nossa primeira afirmativa é falsa, tá bom? Segunda afirmativa, pessoal. Ondas longitudinais são aquelas que as vibrações coincidem com a direção de propagação. Lembra que na aula passada a gente viu até o exemplo do simulador que falava o quê? Que uma onda longitudinal ela vai se mover de forma paralela ou perpendicular à propagação. Você lembra que a onda que vibra perpendicularmente à propagação é uma onda transversal? E a onda longitudinal, como o som, ela vai vibrando enquanto o som se propaga na mesma orientação? Então, as ondas longitudinais, elas vibram de forma coincidente com a direção de propagação? Sim, a onda longitudinal ela vibra paralelamente à propagação. Então, ó, nossa segunda afirmativa é verdadeira. Terceira afirmativa, pessoal. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Sim, elas não são o oposto nesse ponto às ondas mecânicas. Então, uma onda eletromagnética ela não precisa de um meio para propagar. Por quê? Porque ela vibra ela mesma. Ela vibra os campos elétricos e magnéticos que a formam. Ou seja, quando a carga elétrica vibra, ela cria essa deformação no campo, e essa deformação no campo ela vai efetivamente gerar o campo magnético, que ao oscilar cria o elétrico. E é essa oscilação entre os campos que caracteriza a onda eletromagnética, e é isso que se propaga no espaço. O que significa então? Que a onda eletromagnética não precisa de um meio, porque ela vibra ela mesma. Então não há perda de energia durante a sua vibração. Por isso que quando você grita, uma pessoa muito distante de você não te escuta ou escuta baixinho, porque a onda vai perdendo energia para vibrar a molécula. Como a onda eletromagnética não vibra ninguém, vibra ela mesma, você tem uma luz se movendo anos-luz no espaço. Por quê? Porque ela não perde energia para se propagar. Ela não tem que vibrar ninguém para que isso aconteça. Então, terceira informação verdadeira. Olha a quarta. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Beleza.
não se propaga no vácuo? Certíssimo, o som não se propaga no vácuo. Mas as ondas sonoras são transversais, pessoal? Não, né? O som ele vibra longitudinalmente, porque ele vibra fazendo como se fosse uma sanfoninha, assim, ó, em direção da propagação. A onda eletromagnética é um exemplo de uma onda transversal, porque a vibração dos campos é perpendicular ao deslocamento dela. Então, nosso item 4 é falso. O que significa isso, então? Eu tenho aqui, ó, a segunda e a terceira afirmativa como verdadeira. Então, quais são verdadeiras? Letra C, ou seja, apenas a afirmação 2 e 3 são verdade. Tudo bem, pessoal? Muito difícil? Não, né? Questãozinha de aplicação conceitual. É tudo que você tem que saber nesse momento. Vamos fazer a próxima. Vamos lá, pessoal. Segunda questão, questãozinha do nosso item Instituto de Tecô de Anápolis, para que a gente possa resolver. Mesmo sendo uma questão do ITA, pessoal, nem todas as questões do ITA são difíceis, mas essa também não é fácil. Olha só. Considere os seguintes fenômenos ondulatórios. Primeiro, a luz. 2. O som no ar. 3. Perturbação propagando numa mola helicoidal esticada. Aí você pergunta, meu Deus do céu, o que é uma mola helicoidal? Então vamos lá. Mola helicoidal. Peraí, deixa eu escrever direitinho esse trem aqui. Helicoidal. O que significa a palavra helicoidal, pessoal? Helicoidal significa forma de hélice. Então, o que seria isso? Uma molinha assim, ó. Tudo bem? Isso é uma mola helicoidal. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a luz, ela se move o quê? A luz, ela é transversal. Por que transversal? Porque os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares à propagação. O som no ar é longitudinal. Por quê? As moléculas vibram paralelamente à propagação. E a perturbação de uma mola helicoidal? Aqui, senhores, nós temos duas situações. Primeiro, eu posso pegar esse pontinho da mola e aplicar nele uma força vertical? Pode. Se eu fizer isso, você percebe então que os nossos elementos da mola, eles vão subir e descer? Então é como se eu tivesse algo assim, ó. E aí o nosso pulso seria algo assim. Ou seja, eu vou ter ele se movendo verticalmente durante a propagação. Então, vibração, propagação. Agora, e se eu aplicasse na nossa mola helicoidal uma força nesse sentido? Ó. E se eu empurrasse a minha mola nesse sentido? O que ia acontecer? Você percebe que eu teria uma compressão de um pedacinho, ou seja, ele vai comprimir um pedaço, e quando ele retornar, ele vai rarefazer. Então, nesse momento, eu teria algo assim, ó. O que significa isso? Ó? Eu vou ter alguns elementos aqui que vão condensar, né, que vão comprimir, e eu vou ter elementos aqui que vão rarefazer, enquanto a minha onda vai se propagar nesse sentido. Então, dependendo da aplicação da força, ou seja, do sentido de aplicação da força, uma mola helicoidal pode ser tanto transversal quanto longitudinal. Então a minha onda pode se propagar tanto de forma transversal quanto de forma longitudinal em uma mola helicoidal, dependendo da direção a qual eu aplico a força sobre a mola. Tá ótimo? Então vamos para os itens. Então, ó, primeiro item. 1, 2 e 3 necessitam de um meio material para propagar. Pessoal, a luz é uma onda de natureza eletromagnética.
que significa ser eletromagnética mesmo? Não necessita de um meio material. Dessa forma, a letra A não é verdade, porque a luz não necessita. Não. Enquanto as duas, o som no ar sim, e a própria mola é o meio material. B. Um é transversal. Ok. 2 é longitudinal. Ok. 3. Tanto pode ser transversal quanto pode ser longitudinal, dependendo da aplicação da força. Por enquanto, pessoal, essa é uma boa resposta. Olha as próximas. 1 é longitudinal. Não, transversal. D. 1 e 3 podem ser longitudinais. Não, gente, a 1 não é longitudinal, lembra? E a 3, somente a 3 é longitudinal. E a 3 ela pode tanto ser longitudinal quanto transversal. Então, a luz é sempre transversal? Sim. O som é sempre longitudinal? Sim. E a onda numa mola helicoidal? Dependendo da direção e sentido de aplicação da força, eu posso ter ela com comportamento de onda transversal ou longitudinal, como a gente viu no nosso desenho aí. Tudo bem, senhores? Vamos fazer mais uma então. Vamos fazer então a questão 3 de sala de vocês, da UCE, e ela fala assim, ó, julgue as afirmações que se seguem. Primeiro, a velocidade de propagação da luz é a mesma em todos os meios transparentes. Aqui, pessoal, a gente tem um problema. Eu vou precisar de você me ajudar lá no passado. Então, primeira informação. Lembra quando a gente fala que diversos meios interagem de forma diferente com a luz? Então a gente vai ter que lembrar com você do que nós chamamos de índice de refração. Vocês lembram que o índice de refração, o nosso Nzinho, ele não era C sobre V? Ou ele falava o seguinte, que a velocidade da luz é N vezes maior no vácuo do que a velocidade dela em um meio transparente. O que significa isso? Para cada meio transparente, então, para cada meio transparente, a luz assume uma velocidade. A luz assume velocidades diferentes. Dependendo do quê? Do índice de refração. Quanto mais alto o índice, mais baixa é a velocidade dentro desse meio. Ele é transparente porque a luz pode atravessar por ele. Então ela é a mesma em todos os meios, pessoal? Seguramente não. Então o nosso primeiro itemzinho está errado. Tudo bem? Mais uma, olha só. As micro-ondas, usadas em telecomunicações para transmitir sinais de TV e telefonia, são ondas eletromagnéticas. E aí, pessoal, micro-onda não é uma onda originada pelo movimento de cargas, como o exemplo que eu dei no Sol? Assim como a telefonia, em que você fala, você consegue ligar para alguém à distância, você consegue ligar para uma estação espacial, os astronautas mandam para a gente sinal de rádio e TV, os satélites não ficam no espaço. Então, será que as micro-ondas, elas são ondas eletromagnéticas? Sim, como elas conseguem alcançar os satélites no espaço, não há necessidade de um meio material para que elas possam se deslocar. Então, o item está certo. E ele fala, a luz é uma onda transversal e o som no ar longitudinal. Resumindo, claro, direto, sem problema. Então essa aqui também é um itemzinho aí pra gente. Muito, muito, muito simples. Tudo bem? Então vamos encerrar a parte teórica desses conceitos básicos para a gente poder seguir. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre a frente e o raio da onda. São só conceitozinhos bem simples. Então, o primeiro conceito, pessoal, é a frente de onda. O que é a frente de onda? A frente de onda é a linha que separa a região já atingida e a região a atingir da onda. Então, ó, frente de onda, ela separa a região já atingida
atingida pela onda da região a atingir. Imagina que você tenha, por exemplo, um lago, né? Então, você tem um lago calmo aqui. Quando você joga uma pedra no lago, você percebe que a pedrinha ela vai gerar uma onda. Quando ela gera essa onda ela vai se propagando. Ela vai se propagando. Então, essa linhazinha aqui é a frente de onda. Frente de onda. Por que eu sei que ela é a frente de onda? Ela vai separar, ó, a região que a onda está indo da região que a onda já passou. Então ela separa de onde a onda está vindo para onde a onda está indo. Então é a região atingida da região a atingir. Então é como se fosse ela que você sente. Sabe quando você está num show e tá tocando aquele pancadão, pum, pum, pum. Aí de repente você sente um pum, pancadão. Quando você sente aquele pancadão é porque uma frente de onda bate em você. Então quando a gente tem uma explosão, alguma coisa em que tem uma bomba aí, ela explode em um lugar e as pessoas são jogadas para longe, elas são jogadas para longe quando bate a frente de onda. Então ela vai transferir energia para a pessoa e a pessoa vai sofrer aquela ação energética. Então a frente de onda ela separa o que já aconteceu, ou seja, por onde a onda já passou, de onde a onda vai. A gente vai precisar desse conceito de frente de onda para trabalhar o princípio de Huygens lá no futuro, tá bom? Então a frente de onda separa a região por onde a onda já passou da região para onde a onda está indo. E a gente vai falar também sobre o raio da onda. Para o raio da onda, eu vou precisar aqui de círculos concêntricos, só para a gente ir separando aqui. Então, deixa eu desenhar aqui 3 círculos concêntricos. Então aqui nós temos a nossa onda, e o raio dessa onda, pessoal, nada mais é do que aqui, ó, uma linha orientada perpendicular do centro até a extremidade. Então esse aqui é o nosso raio da onda. Então o raio da onda ele vai representar para onde essa onda está indo. Então o raio ela vai indicar a direção e o sentido da onda. Então, enquanto o meu raio indica para onde a onda está indo, a minha frente de onda, ó, isso aqui é a nossa frente de onda. Então, enquanto o raio indica para onde a onda está indo, a frente indica de onde ela veio e a separação da região de onde ela veio para onde ela vai. Então a frente separa por onde já passou e onde vai passar, e o raio mostra para onde a onda está indo. Então é isso que a gente vai analisar. Para onde a onda vai com o raio e por onde a onda já passou e a região ainda a ser atingida pela onda vai ser dividida pela frente de onda. Bem simples, bem sem problema. Vamos terminar e classificar as ondas quanto à dimensão. É rapidinho. Nós vamos falar então com relação às dimensões de uma onda. Então, aqui é muito simples, pessoal. E nós temos 3 dimensões, né? Obviamente eu tenho uma onda unidimensional. Então, uma onda unidimensional é uma onda cuja dimensão dessa minha onda é como se fosse um ponto. Por exemplo, uma onda numa corda, né? Então, o exemplo aqui, ó, é uma onda em uma corda. Em uma corda. Por que uma onda em uma corda é um exemplo de uma onda unidimensional? Imagina que eu tenho a corda aqui, ó, se propagando. Você percebe que esse ponto aqui, ele é a nossa frente de onda? Por quê? Porque eu tenho nesse ponto exato a separação entre a região que a onda já passou
e a região cuja onda vai passar. Então, quando a minha frente de onda for um ponto, a minha onda é unidimensional. Então, ela é unidimensional quando a frente de onda é pontual. Acredito que já tenha meio que ficado claro o que seria uma onda bidimensional. Uma onda bidimensional nada mais é do que uma onda cuja frente de onda tem duas dimensões, não é verdade? Então, será que um círculo, uma onda circular, será que uma onda circular possui uma frente de onda bidimensional? Sim, né? Se você analisar, eu tenho essa quantidade de pontos separando a região já atingida da região não atingida ainda pela onda. Da mesma forma, eu posso ter uma onda gerada por linhas. Então eu tenho a onda se propagando nessa direção, mas o meio vibrando aqui nesse seu meio de vibração. Então aqui eu tenho uma linha inteira de pontos separando a região já atingida pela região a atingir. Então uma frente de onda bidimensional, ela possui o quê? A frente de onda agora ocupando duas dimensões. Então a frente de onda de uma onda bidimensional ocupa duas dimensões. Da mesma forma, gente, eu posso pensar numa onda tridimensional. Uma onda tridimensional tem como exemplo maior a luz, o som. Por quê, pessoal? Imagine que quando você liga a luz se propaga tridimensionalmente. Por exemplo, você tem uma luz no teto e essa luz ilumina tudo que está para baixo dela nas três dimensões. Da mesma forma que se você conversa com alguém, você tem o som indo para frente, para trás, para baixo, para cima. Então, uma onda tridimensional, ou seja, uma frente de onda tridimensional, ela tem aqui, né, uma estruturazinha que forma uma esfera. Né? Então, numa onda tridimensional, o que a gente tem então? Nós temos que a frente de onda, vamos pegar isso aqui, vamos pensar que isso aqui é a frente de onda. Essa frentezinha aqui. Então, a frente de onda ela é tridimensional. O que significa isso? Cada ponto que separa a região não atingida da região atingida vai aumentando em esferas. Então é como se a cada vez que a onda se propaga, numa onda de choque, por exemplo, ela vai ocupando esferas. Então essa superfície tridimensional que separa a região atingida da região ainda a ser atingida, se ela tiver 3 dimensões como uma esfera, tridimensional. Se ela tiver 2 dimensões como um círculo, bidimensional. Se for um pontinho apenas mostrando o deslocamento, unidimensional. Então é assim que a gente vê quais as dimensões de alcance de uma onda. Muito, muito, muito obrigado, senhores. Nos vemos no nosso próximo encontro. Fiquem bem, fiquem em casa, façam atividades propostas, estudem e até a próxima. Tchau, tchau para todos.